Meu nome é Mariana Alves e aos 35 anos, jamais imaginei herdar 11 milhões de reais do meu tio, o sempre enigmático Alisson Alves. Eu estava voltando para casa, animada, pronta para contar ao meu marido, o Eduardo, ou simplesmente Dudu, a notícia que mudaria nossas vidas, quando meu mundo, literalmente, desabou. Acordei no hospital, com o corpo todo dolorido, parecendo ter levado uma surra da vida. As horas se arrastaram, depois os dias, mas o Dudu não apareceu. Quando finalmente consegui falar com ele pelo telefone, suas palavras machucaram mais do que qualquer ferimento. Agora, deitada aqui, observando-o entrar de mãos dadas com a nova esposa, jamais pensei que ouviria dela aquelas palavras cortantes, ditas com a convicção de quem não tem vergonha na cara. Se você está assistindo isso, por favor, curta, se inscreva e me conte nos comentários de onde está acompanhando essa novela da vida real, enquanto compartilho como tudo desmoronou e como, de um jeito torto, também se recompôs. Meu relacionamento com o tio Alisson sempre foi complicado. Ele era o irmão mais velho do meu pai, mas os dois romperam relações décadas atrás por causa dos negócios da família. A treta foi tão feia que, nas raras reuniões de fim de ano, cada um ficava de um lado da sala fingindo que não se conheciam. Ainda assim, eu guardava lembranças boas das poucas vezes em que visitei a fazenda Boa Esperança, em Atibaia, durante a infância. Aquelas visitas tinham um quê de magia. O tio me mostrava sua coleção de livros raros e contava histórias de negócios mirabolantes que viveu no exterior. Ele era um milionário do ramo imobiliário, conhecido pela perspicácia quase lendária. Mas na vida pessoal era solitário, nunca casou, nunca teve filhos, dedicou-se só ao trabalho. O que eu só descobriria muito depois é que ele me observava de longe, em silêncio. "Você me lembra eu na sua idade", disse num dos raros encontros quando eu tinha 12 anos. Inteligente, teimosa e sem medo de falar o que pensa. Depois que me formei e me mudei, ele começou a me mandar cartões de aniversário e cartas ocasionais. Eu respondia de forma educada, mas sempre curta, sem saber como quebrar aquela barreira de família rachada. As cartas eram cheias de comentários sobre negócios, algumas perguntas sobre minha vida, nada demais. Só mais tarde percebi que ele estava, pouco a pouco, construindo uma ponte entre nós. 6 meses antes do acidente, descobri por um primo distante que o tio estava internado com uma doença cardíaca grave. Decidi visitá-lo no hospital. Lembro de vê-lo frágil, tão diferente da figura imponente da minha infância. Ainda assim, seus olhos brilharam quando entrei no quarto. "Mariana", sussurrou, "eu sempre soube que você voltaria." A partir daí, nossas conversas viraram encontros semanais. Falávamos de tudo, política, filosofia, até fofocas de família. A velha briga com o meu pai nunca foi mencionada. E eu também não quis tocar no assunto. Era como se tivéssemos assinado um acordo silencioso. Recomeçar. "A vida é curta demais para ressentimentos", me disse uma vez. Aprendi essa lição tarde demais. 3 meses depois, ele faleceu tranquilamente, dormindo. Chorei mais do que esperava. Quanto ao Dudu, nossa história começou há 7 anos, numa exposição, na Galeria Paulista de Arte Contemporânea, em São Paulo. Eu estava lá cobrindo o evento para a revista Viver São Paulo, onde eu trabalhava como repórter. Ele era um dos artistas em destaque, cheio de pompa e discurso de gênio. Suas pérolas abstratas chamavam a atenção, e ele falava delas com uma paixão magnética. "Arte é enxergar o mundo de outro jeito, é achar a beleza até no caos", disse quando o entrevistei. Achei bonito e logo começamos a sair. Em menos de 1 ano já estávamos casados, numa cerimônia simples, nada de ostentação, só bolo, música e um ou outro parente reclamando da cerveja quente. Eu segurava as pontas com um emprego estável numa agência de publicidade, enquanto ele se jogava de cabeça no sonho artístico. Nos primeiros anos até que deu certo.
Morávamos num AP apertado, mas cheio de planos para o futuro. Eu revisava textos de madrugada, ele pintava até o sol nascer. Éramos parceiros. Só que nos últimos 2 anos, a coisa degringolou. A carreira dele empacou e a frustração o transformou num homem mal-humorado e ausente. Dizia que precisava de espaço criativo e sumia por horas. Quando voltava era sempre a mesma desculpa, estava fazendo networking. Enquanto isso, nossa conta bancária ia pro vinagre. Ele torrava a grana em tintas e telas caras que ficavam encostadas no canto da sala. Você não entende o processo artístico, ele retrucava sempre que eu perguntava sobre dinheiro. Parecia mais desculpa de quem tinha se acomodado do que justificativa. Foi então que recebi a ligação do Dr. Álvaro Nogueira, advogado do meu tio. Senhora Mariana Alves, aqui é o Dr. Álvaro Nogueira. Estou cuidando do espólio do Sr. Alisson Alves. Poderia vir ao meu escritório hoje? Fui sem grandes expectativas, talvez esperando uma lembrança de família, mas quase desmaiei quando o advogado deslizou o testamento pela mesa. O tio havia me deixado absolutamente tudo. Todo o patrimônio, avaliado em 11 milhões de reais, além dos bens da família. Anexada ao testamento, havia uma carta dele, escrita à mão. Querida Mariana, se você está lendo isso, já não estou mais aqui. Observei você crescer de longe, admirando sua força e bondade. Você tem a mesma chama que eu tinha, mas com a sabedoria que me faltava. Este dinheiro é uma ferramenta, não uma solução. Use-o bem, seja feliz e nunca esqueça que a verdadeira riqueza não se mede em reais. Com carinho, seu tio Alisson. Assinei os papéis em poucos dias. 11 milhões de reais. Era surreal. Eu poderia pagar todas as nossas dívidas. O Dudu poderia se dedicar à arte sem a pressão financeira. Compraríamos uma casa, viajaríamos, até pensar em filhos. As possibilidades pareciam infinitas. Na saída, passei na H Stern e comprei um relógio Rolex para o Dudu, como símbolo de um recomeço. Decidi não contar a novidade por telefone. Uma notícia dessas pedia uma comemoração em grande estilo. Resolvi ligar para ele mesmo assim, só para dizer que voltaria mais cedo com boas notícias. O Eduardo parecia distraído, quase irritado. Estou no meio de um novo projeto artístico, Mariana, bem experimental. Isso é importante, Dudu. Estarei em casa em meia hora. Ótimo. Só não espere muita reação, estou na minha zona criativa. Desliguei com uma pontinha de frustração, mas ainda animada. Quando ele soubesse da novidade, seu humor mudaria na hora, ou pelo menos era o que eu acreditava. Mal sabia eu que aquela ligação seria uma das nossas últimas conversas normais. A chuva começava a cair fininha quando entrei na marginal. O asfalto brilhava sob o sol da tarde e o trânsito fluía até que tranquilo para um dia de semana. Liguei o rádio e deixei uma música animada rolar, ensaiando mentalmente como contaria o Dudu sobre a herança. Talvez eu pedisse para ele fechar os olhos, colocasse o relógio Rolex em suas mãos e então soltasse a bomba da notícia. Imaginei seu rosto se iluminando, como se o peso de anos de dificuldades evaporasse ao descobrir que estávamos financeiramente tranquilos. Estava tão mergulhada nesses pensamentos que quase não percebi. Um caminhão enorme, 2 faixas à frente, derrapou de repente no asfalto molhado. O tempo pareceu desacelerar enquanto eu via aquele monstro de metal perder o controle e vir na minha direção como um pêndulo. Virei o volante com força, mas já era tarde. O impacto foi ensurdecedor. Metal contra metal, meu carro rodando sem controle. O airbag explodiu no meu rosto com um estrondo. No meio do caos lembro de ver a caixinha do relógio se abrir e o Rolex deslizar pelo painel como se fosse cena de novela em câmera lenta. Meu último pensamento consciente foi sobre um outdoor da Porto Seguro, com o slogan "Proteja o que mais importa". Ironia do destino. Depois disso, só escuridão. Acordei com o bip insistente dos monitores e o cheiro inconfundível de hospital.
Parecia que meu corpo tinha passado na fila do moedor de carne e levado 2 giros extras. Até respirar doía. Tentei me mexer e me arrependi imediatamente. Calma, não se mova, disse uma voz suave. Forcei a vista e vi uma enfermeira de uniforme azul ao meu lado. O crachá dela dizia: Marília, enfermeira registrada. O que aconteceu? Minha voz saiu rouca. Você sofreu um acidente grave na rodovia Castelo Branco. Está inconsciente há quase 2 dias. 2 dias? Aquilo bateu como um tijolo. Meu marido, o Eduardo, ele sabe que eu tô aqui? O rosto de Marília mudou sutilmente. Entramos em contato pelo número de emergência do seu celular. Deixei várias mensagens, mas ele não apareceu. Tenho certeza de que logo ele virá. Disse, mas sem convicção. Mais tarde, o Dr. Ricardo Fonseca veio explicar a extensão dos ferimentos. 3 costelas quebradas, uma concussão forte, uma fratura exposta na perna direita que exigiu pinos cirúrgicos e várias lacerações. O pacote completo. Você teve uma sorte enorme, disse ele. O motorista do caminhão não sobreviveu. Sorte? Deitada ali, sem conseguir falar com meu marido, não parecia sorte. Tentei ligar para o Dudu várias vezes, mas só caía na caixa postal. Mandei mensagens, todas entregues, mas sem resposta. Cada hora sem retorno aumentava minha angústia. A enfermeira Marília acabou se tornando mais que cuidadora. Virou praticamente minha confidente. Aparecia até quando não estava escalada no meu quarto, trazendo pudim extra do refeitório e até fofocando para distrair. No 3º dia, ela me ajudou a sentar para comer. Balancei a cabeça, tentando entender. Não faz sentido, mesmo que o celular dele tivesse descarregado, ele saberia que algo estava errado quando eu não voltasse. No 4º dia, finalmente uma mensagem do Dudu. Estou muito ocupado com o projeto Breakthrough. Vou visitar quando as coisas acalmarem. Nenhuma pergunta sobre meu estado, nenhuma oferta de ajuda, 0. Isso não tá certo, disse Marília, franzindo a testa. Você tem amigos que possam saber onde ele está? Liguei para minha amiga Marisa Oliveira, mas ela se esquivou, inventando desculpas para não aparecer. Quando perguntei sobre o Eduardo, ela mudou de assunto rapidinho. No fim da primeira semana, já desconfiada, peguei o tablet da Marília e abri as redes sociais. O que encontrei me gelou. Dudu tinha feito check-in na Galeria Paulista de Arte Contemporânea com a legenda Celebrando Novos Começos. Com mãos trêmulas, liguei para ele. Desta vez atendeu com música alta ao fundo. Eduardo, estou no hospital. Estou aqui há 1 semana. Onde você está? Silêncio. Depois uma resposta fria. Olha, Mariana, estou no meio de algo importante. Mais importante do que sua esposa em estado crítico. Outra pausa. A voz dele veio gelada. Não tenho tempo nem dinheiro para ficar preso a uma perdedora. Alguns de nós seguimos em frente. O telefone ficou mudo. Fiquei encarando, incrédula, com lágrimas rolando. Perdedor? Eu tinha acabado de herdar 11 milhões de reais. E além disso, eu era a esposa dele, machucada e sozinha. 1 hora depois, Marília me encontrou soluçando e pediu um sedativo. Enquanto o remédio apagava a dor, um pensamento não me deixava. Havia algo muito, muito errado. Os dias seguintes ao telefonema cruel do Eduardo foram os mais sombrios da minha vida. Recusei comida, mal consegui dormir e chorei até não ter mais lágrimas. A dor física dos meus ferimentos parecia fichinha perto da devastação emocional. 7 anos de casamento jogados fora, e o fim veio com uma despedida tão gelada que parecia que eu estava falando com um desconhecido. Marília ficou preocupada o suficiente para chamar a doutora Juliana Prado, a psicóloga do hospital. Pequena, de olhos gentis e jeito firme, Juliana não veio com aquelas frases prontas de autoajuda que a gente lê em calendário de farmácia. O que você está vivendo é um trauma em várias camadas, explicou já na primeira sessão. Lesão física,
traição emocional e o choque do abandono repentino. É normal sentir como se estivesse se afogando. Ele sabia? Perguntei, sem esperar resposta. Sobre o dinheiro, quero dizer. Que dinheiro? Ela rebateu. Eu não tinha contado a ninguém sobre a minha herança. Achava irrelevante diante do caos. Mas, de repente, comecei a desconfiar que esse detalhe era a peça-chave para entender o comportamento do Eduardo. Herdei 11 milhões de reais no dia do meu acidente, confessei. Eu estava indo contar a ele quando tudo aconteceu. As sobrancelhas de Juliana quase saltaram da testa. Isso muda muita coisa. 2 dias depois, Marisa finalmente apareceu. Entrou devagar, com um buquê de flores meio murcho na mão, desviando o olhar como se fosse uma criança pegando bala escondida. Você está horrível, soltou e logo fez cara de arrependida. Desculpa, saiu errado. Por que você está me evitando? Perguntei direto. Os remédios cortaram minha vontade de socializar, respondeu, largando as flores no colo e afundando na cadeira. Eu não sabia o que dizer, Mariana. Tá tudo uma bagunça. Me conta o que tá rolando com o Dudu. Ela girava a aliança nos dedos, nervosa. Ele tá com outra agora, uma tal de Sandra Andrade. As palavras bateram em mim como se eu tivesse sido atropelada outra vez. Como você quer dizer com outra? Nós somos casados. Ele anda dizendo por aí que você não sobreviveu ao acidente, sussurrou Marisa, quase chorando. Semana passada fez até uma cerimônia pequena na casa dele. Eu não tive coragem de ir. O quarto girou. Ele tá dizendo para as pessoas que eu morri enquanto tô aqui internada? Marisa assentiu, desolada. Só descobri que você estava viva porque a Marília me ligou ontem. O Eduardo bloqueou todas as suas redes, trocou as fechaduras do apartamento. Mostra ela, exigi. Com relutância, Marisa pegou o celular e abriu o Instagram. Lá estava meu marido, sorridente, abraçado a uma mulher alta, de cabelos escuros. Estavam na Galeria Paulista de Arte Contemporânea, brindando com champanhe como se fossem um novo casal sensação da revista Viver São Paulo. Algo no rosto dela me incomodava. Jovem, 20 e poucos anos, bem arrumada com traços que lembravam os meus. O nome dela é Sandra Andrade. Trabalha como assistente na galeria, explicou Marisa. Se conheceram há uns 3 meses. Enquanto você cuidava do seu tio Alisson na fazenda Boa Esperança, ele já estava se engraçando com ela. Me deu ânsia. E tem mais, continuou Marisa. O pessoal comenta que eles se casaram no civil no último fim de semana. Meu marido me declarou morta e casou com outra poucos dias depois do meu acidente. Era tanta traição junta que meu coração disparou e o monitor começou a apitar feito panela de pressão. Chega por hoje, disse Marília, firme, guiando Marisa para a porta. Sinto muito, Mariana. Devia ter contado antes. Depois que ela saiu, Marília ficou ao meu lado, sólida como um poste da Paulista. Você precisa de ajuda jurídica, disse ela com aquela calma de quem fala o óbvio. E tinha razão. No dia seguinte, com a ajuda dela, liguei para o Dr. Álvaro Nogueira. Mariana já estava preocupada. Estava tentando falar com você sobre umas coisas sérias, disse o advogado. Deixa eu adivinhar. Meu marido foi atrás da minha herança? Mais que isso, ele apareceu no meu escritório dizendo ser seu parente mais próximo. Trazia a certidão de casamento e até um atestado de óbito suspeito. Estava exigindo acesso à herança. Então ele está tentando me roubar, concluí, e tudo fez sentido. Sim, e não está sozinho. Trouxe uma jovem que apresentou como sua irmã, dizendo que ela também teria direito ao dinheiro. Eu não tenho irmã, rebati. Até que gelei. Qual era o nome dela? Vanessa, algo francês. Minha mente disparou. O rosto familiar. A semelhança comigo. O timing perfeito. Ela aparece justo quando a saúde do tio Alisson começa a declinar.
Dr. Álvaro, investigue o passado dessa mulher e venha ao hospital amanhã. Tenho a sensação de que o Dudu tá armando um golpe e eu preciso estar pronta. Passei a noite sem dormir, juntando peças desse quebra-cabeça macabro. Como o Eduardo sabia da herança antes de eu contar? Por que escolheu uma mulher parecida comigo? E pior, por que aquele rosto me soava tão próximo além da semelhança física? De manhã, uma teoria nojenta me atravessou o peito, tão distorcida que mal consegui encarar. Pedi a Marília que instalasse uma pequena câmera no meu quarto, supostamente por motivos de segurança. Depois, enviei uma mensagem para o celular do Eduardo, usando o número da Marisa, que ela havia me emprestado. Sei da herança. A Mariana está acordada e se lembra de tudo. Você precisa resolver isso antes que ela fale. A resposta veio em poucos minutos. Cuidaremos disso hoje. Apague esta mensagem. Eles estavam chegando e, finalmente, eu teria algumas respostas. Passei a manhã me preparando, tanto mental quanto fisicamente, para o confronto que estava por vir. Marília me ajudou a ajeitar a postura na cama e também a ajustar a aparência, para que eu parecesse um pouco mais frágil do que realmente estava. A doutora Juliana Prado havia me orientado. Independentemente do que disserem, mantenha o controle emocional. Lembre-se, o poder está nas suas mãos. Não importa o que ele diga ou faça, só tira isso de você se você deixar, ela reforçou. O Dr. Álvaro Nogueira chegou ao meio-dia, carregando uma maleta, e se acomodou discretamente na cadeira perto da janela, fora do campo de visão imediato. A câmera escondida por Marília registrava tudo, com sua lente minúscula apontada para os pés da minha cama. Tem certeza de que quer fazer isso hoje? Perguntou o doutor, preocupado com minha condição ainda delicada. Poderíamos resolver isso pelos caminhos legais. Preciso ver a cara dele, respondi. Preciso entender o motivo. Às 14h em ponto, bateram à minha porta. O monitor cardíaco denunciava minha ansiedade, mesmo que eu tentasse parecer calma. Marília apertou minha mão e recuou, posicionando-se perto da porta do banheiro. Eduardo entrou primeiro. Usava um blazer caro que nunca tinha visto antes, o cabelo penteado de maneira impecável e no pulso ostentava um relógio Rolex novinho em folha. A transformação de artista batalhador para Mauricinho sofisticado era quase digna de novela das 9. Sua expressão ao me ver não foi de surpresa, nem de alívio, mas de puro aborrecimento, logo disfarçado por uma falsa preocupação. Mariana, você está acordada. Estávamos tão preocupados. Nós? Perguntei firme, apesar do coração disparado. Ele gesticulou impaciente para a porta. Uma figura esguia entrou, mantendo-se parcialmente escondida atrás dele. Só consegui ver um reflexo de cabelo escuro e um vestido de grife. Você se lembra da Sandra, disse ele, suavemente, a filha da sua prima. Eu não respondi, apenas a observei atravessar a sala com uma confiança ensaiada. Eduardo sempre foi ator de coração, convincente em qualquer papel que escolhesse interpretar. Naquele dia, vestia o figurino de marido preocupado. Os médicos comentaram que talvez você não consiga cuidar dos seus negócios por um tempo, então trouxe formulário simples, me autorizando a cuidar de tudo enquanto você se recupera. Era quase convincente. Se eu tivesse dopada ou confusa, talvez tivesse acreditado no teatrinho. Mas os olhos dele entregavam a frieza. Você quer dizer os 11 milhões que herdei? Perguntei, direto ao ponto. Sua expressão se transformou. Surpresa rápida, logo mascarada. Sim, claro. Uma bênção, mas também uma responsabilidade. E na sua condição, o estresse pode atrapalhar a recuperação. Que gentil da sua parte, ironizei. Ele sorriu,
interpretando minha calma como submissão. Sempre pensei no seu bem-estar, Mariana. Foi por isso que você bloqueou minhas redes sociais, trocou as fechaduras do apartamento e ainda contou para os meus amigos que eu estava morta? A fachada começou a rachar. Você está confusa, é a medicação, disse ele nervoso. Mostre o vídeo a ele, interveio o Dr. Álvaro, levantando-se. Eduardo se virou, assustado. Quem é você? Dr. Álvaro Nogueira, advogado da senhora Alves. E você deve ser o marido tentando passar a perna na esposa ferida. Ele colocou um tablet na bandeja da cama, exibindo imagens de segurança do escritório, Eduardo e uma jovem apresentando certidões de óbito falsas para reivindicar a herança dele. Chega! Gritou Eduardo, avançando para pegar o aparelho. Nem pense nisso, advertiu Marília, dando um passo à frente. A segurança do hospital tá logo ali fora. A mulher que ficara na porta finalmente se aproximou, vencida pela curiosidade. Quando a vi de perto, levei um choque. A semelhança era gritante. Olhos, nariz, até a postura lembravam a minha quando mais jovem. Mas havia algo a mais, algo profundo, visceral. Sandra me encarou, sua expressão mudando de nervosa para confusa e, por fim, chocada. O rosto dela se contraiu dramaticamente quando nossos olhos se encontraram. Meu Deus! Sussurrei com a voz trêmula. Ela é minha filha. A sala mergulhou num silêncio sepulcral. Eduardo, sempre afoito, se lançou na minha direção e agarrou meu braço. Cala a boca, sibilou ele. Continua com o plano. Mas Sandra Andrade estava paralisada, me encarando como se tivesse visto o fantasma da Hebe Camargo tomando café na sala. Com as mãos trêmulas, ela enfiou a mão na bolsa e puxou uma fotografia toda amassada. Passei a vida inteira procurando você, disse com a voz embargada, estendendo-me a foto. A imagem mostrava uma adolescente abraçando um recém-nascido. O rosto, parcialmente escondido, era inconfundivelmente o meu, só que muito mais jovem. Era uma fotografia que eu não via havia 17 anos e que jurava já ter sido destruída. Enquanto observava aquela prova do meu segredo mais bem guardado, senti a sala girar. O bip do monitor cardíaco disparou, como se fosse música eletrônica de balada na Augusta. De repente, as peças de um quebra-cabeça que eu nunca soube que existia começaram a se encaixar. Minhas mãos tremiam ao pegar a fotografia. A jovem da imagem parecia tão assustada, os olhos vermelhos de tanto chorar, segurando o bebê como se fosse a primeira e a última vez. Onde você conseguiu isso? Sussurrei. Estava comigo quando fui adotada, respondeu Sandra, suavemente. O único elo que eu tinha com minha mãe biológica. Carrego essa foto comigo todos os dias, desde que entendi o que significava. Eduardo tentou intervir. Isso é ridículo, ela tá confusa, só quer manipular a situação. Fica quieto, Dudu. Falei com uma autoridade que até eu mesma estranhei. Pela primeira vez na vida, para de falar. Olhei para Sandra. Ela tinha as maçãs do rosto da minha mãe e os meus olhos. Como eu não percebi antes? Talvez porque passei 17 anos tentando apagar a lembrança do bebê que segurei só uma vez. Eu tinha 18 anos, era caloura de faculdade, cheia de sonhos. Meu namorado da época desapareceu quando soube da gravidez. Meus pais, preocupados mais com o falatório da vizinhança do que comigo, me mandaram para casa de uma tia distante, em Atibaia. Depois que você nasceu, organizaram uma adoção fechada. Me deixaram te segurar uma única vez, e alguém registrou aquele instante. Eu nem sabia que tinham te dado uma cópia. Meus pais adotivos disseram que era a única coisa que vinha comigo, explicou Sandra. Eles sempre foram incríveis, nunca esconderam que eu era adotada. Quando fiz 18 anos, me apoiaram na busca pelo meu pai biológico. Como você conheceu o Eduardo? Perguntei, ainda tentando ligar os pontos. Sandra desviou o olhar para Dudu, que estava imóvel, parecendo um ator ruim de novela das 6. Eu não o procurei, ele me achou. Uns 3 meses atrás, apareceu na Galeria Paulista de Arte Contemporânea, onde eu trabalho.
Disse que sabia quem era meu irmão biológico. Senti o estômago embrulhar. A caixinha de memórias, falei encarando Eduardo. Ele ficou calado, mas sua cara entregava tudo. Eu tinha uma caixa de madeira guardada com lembranças daquela época, a pulseira do hospital, um chapéuzinho de bebê e a cópia daquela foto. Achei que estava escondida, mas não bem o suficiente. Ele disse que você também me procurava, que era rica, mas afastada da família, e tinha medo da rejeição. E quando entrou o papo de casamento? Perguntei já amarga. Sandra corou. Foi acontecendo. Ele parecia tão atencioso, tão preocupado em me ajudar a me conectar com você. Há 2 semanas me pediu em casamento, dizendo que você ficaria feliz em me ver casada com alguém em quem confiasse. Eu acreditei, mas aí veio o acidente, e de repente eu valia mais morta do que viva. Eduardo, enfim, explodiu. Você não tem provas de nada, isso tudo é manipulação emocional. Dr. Álvaro Nogueira pigarreou. Pelo contrário, temos bastante coisa. Suas tentativas de acessar as contas de Mariana Alves, certidões de óbito falsificadas e agora esta confissão gravada. Sem contar a bigamia, já que você ainda é casado legalmente com a Mariana. Olhei para Eduardo e pela primeira vez o vi de verdade. Ele nunca me amou. Eu era apenas o boleto pago enquanto ele corria atrás de seus devaneios artísticos, mas 11 milhões de reais exigiam um plano maior. O testamento tem uma cláusula especial. Se Mariana tivesse morrido sem filhos, boa parte iria para instituições de caridade, mas com um descendente direto, toda a herança ficaria na família. E casando com a Sandra, ele teria controle sobre esses fundos. Sandra se afastou bruscamente de Eduardo. Você me usou. Todas aquelas promessas de futuro, de cuidar de mim, era só fachada. Não seja ingênua, Sandra, ele rebateu. Foi um acordo mútuo. Você queria encontrar sua mãe, eu ajudei. O dinheiro era só um bônus. Ao me declarar morta e casar com minha filha, questionei, incrédula. Metade da herança iria para ela de qualquer jeito quando descobrissem, retrucou ele. Eu só acelerei o processo. Isso é fraude, apontou o Dr. Álvaro. E quase assassinato se a Mariana não tivesse sobrevivido ao acidente. O rosto de Eduardo endureceu. Vocês não têm como provar. Não precisamos, falei baixinho. Você já destruiu tudo ao seu redor. Virei-me para Sandra, que chorava em silêncio. Sinto muito que você tenha sido arrastada para isso. Ela enxugou os olhos. A vida inteira sonhei em encontrar minha mãe, mas nunca desse jeito. Eduardo tentou correr até a porta. Isso é absurdo, estou indo embora. Eu não faria isso, advertiu o Dr. Álvaro com um tom que fez todos prenderem a respiração. O Dr. Álvaro Nogueira falou com calma. A segurança do hospital já está esperando lá fora e eu já protocolei uma queixa preliminar. Se ele tentar sair agora, vai só adicionar fuga à lista. Como se fosse combinado, 2 seguranças apareceram na porta. Eduardo, Dudu, olhou ao redor feito um bicho encurralado, tentando achar uma saída milagrosa. Mariana, ele arriscou pela última vez usando aquele tom doce que um dia já me conquistou. A gente pode resolver isso. Pense em tudo que passamos juntos. Respirei fundo e respondi. É exatamente nisso que eu tô pensando. Policiais, esse é o homem que mencionei. Enquanto escoltavam o Dudu para fora, Sandra Andrade e eu ficamos num silêncio estranho, como se um muro invisível de 17 anos de separação tivesse se instalado entre nós. Nunca deixei de pensar em você, nem um único dia, confessei quebrando o silêncio. Os dias que seguiram a prisão do Dudu foram uma mistura de reuniões jurídicas, depoimentos policiais e conversas carregadas de emoção. O Dr. Álvaro trabalhava sem descanso para desmontar a rede de fraudes que ele havia montado. Descobriu, por exemplo, que o sujeito tentou acessar minhas contas bancárias várias vezes, usando documentos falsos. Ele foi bem minucioso, explicou o doutor em uma das nossas conversas no hospital.
Criou até um rastro de papel dizendo que você tinha discutido a herança com ele, chegando ao absurdo de falsificar e-mails entre vocês. Perguntei, não por preocupação com o Dudu, mas para entender o tamanho da encrenca. E qual é o pepino que ele arrumou para si mesmo? Fraude, falsificação, tentativa de furto qualificado, bigamia e, possivelmente, conspiração. Se conseguirmos provar que ele te deixou sem socorro médico de propósito, a pena pode ser bem pesada. A ficha ainda não caía. Era como assistir a novela da vida de outra pessoa. 7 anos de casamento e eu nunca tinha conhecido de verdade o homem que dormia ao meu lado. E o casamento com a Sandra? Já entraram com pedido de anulação. Como o casamento com você nunca foi dissolvido, o com ela não tem validade. Além disso, as provas de manipulação e fraude tornam tudo ainda mais fácil. A Sandra começou a me visitar todos os dias depois do confronto. No começo, a gente parecia duas estranhas. Longos silêncios, perguntas engasgadas. Afinal, como retomar contato com a filha que se deixou para trás por 17 anos e ainda mais numa situação tão absurda? Me conta dos seus pais. Quero dizer, os pais que te criaram. O rosto dela se iluminou. Eles são maravilhosos. Meu pai é professor de ciências no colégio e minha mãe trabalha como bibliotecária. Sempre fizeram questão de me lembrar que eu era amada e desejada. Sorri emocionada. Isso me deixa feliz. Era tudo o que eu queria para você. Ela completou meio tímida. Eles querem te conhecer quando você estiver pronta. Nunca falaram mal de você. Sempre disseram que você era muito jovem e só queria que eu tivesse as oportunidades que você não podia me dar. Meus olhos marejaram. Me parecem pessoas extraordinárias. Sandra então soltou a pergunta que carregava no peito. Mas por que você nunca tentou me procurar? Respirei fundo. Parte foi vergonha. Parte porque achei que seria melhor para você cortar todos os laços. E parte foi medo. Medo de quê? Ela insistiu. De que você me odiasse por ter desistido de você. De que me fizesse perguntas sem respostas boas. De que, ao ver você feliz com outra família, meu coração se partisse de novo. Ela segurou minha mão com firmeza e disse: Eu jamais poderia te odiar. Tenho perguntas, sim, mas entendo que você só era uma adolescente diante de algo impossível. O perdão que ela me deu, tão de graça, quebrou algo dentro de mim. Pela primeira vez desde o acidente, chorei sem parar, lavando 17 anos de culpa e arrependimento. Marília, que estava verificando meus sinais vitais, saiu discretamente para nos dar privacidade. Enquanto minhas feridas emocionais começavam a cicatrizar, a recuperação física também seguia. Os cirurgiões tinham feito um trabalho incrível na minha perna, mas o caminho até a mobilidade plena seria longo. As sessões de fisioterapia me deixavam moída, às vezes tão cansada que eu parecia ter carregado as compras da feira até o 10º andar sem elevador. Você está evoluindo muito bem, garantiu o Dr. Ricardo Fonseca numa das consultas. Muitos pacientes ainda estariam acamados com esses ferimentos. Olhei para Sandra, que já até acompanhava minhas sessões para dar apoio moral. Eu tenho uma boa motivação. O Dr. Álvaro voltou mais tarde com novidades sobre a herança. Dadas as circunstâncias, precisamos decidir como você vai lidar com o patrimônio, principalmente por causa do relacionamento com a Sandra. Eu pensei bastante sobre isso. Meu tio Alisson Alves deixou tudo para mim porque não sabia da existência dela. Se soubesse, com certeza a teria incluído. Então você quer dividir a herança? Perguntou ele. Sim, igualmente. Sandra protestou na hora. Mariana, não, esse dinheiro é seu. Eu nunca vim te procurar por dinheiro. Segurei a mão dela e falei firme. Eu sei, mas você é minha família. Tenho 17 anos de aniversários e natais para compensar. 2 semanas depois da prisão do Dudu, recebi a visita da detetive Helena Martins, responsável pelo caso. Ela colocou um saco de provas em cima da minha bandeja de cabeceira. Encontramos algo preocupante na busca ao apartamento dele.
Dentro havia um frasco de comprimidos com o rótulo da farmácia no meu nome, mas para remédios que eu nunca tinha tomado. São sedativos fortes, normalmente usados em casos graves de insônia, explicou. De acordo com a data da receita, os remédios foram aviados 3 dias antes do meu acidente. Nunca tive problemas para dormir, falei ainda confusa. Nunca vi isso antes. Estamos investigando a possibilidade de o seu marido ter lhe dado os comprimidos sem que você soubesse. Alguns vizinhos relataram ter ouvido discussões nas semanas anteriores ao acidente. Um deles até comentou que você parecia estranhamente cansada e meio desligada na última vez em que conversaram. A implicação era clara e assustadora. Será que o Eduardo já planejava se livrar de mim antes mesmo de saber da herança? Será que o acidente só foi a oportunidade conveniente para acelerar os planos dele? Talvez nunca saibamos a extensão do que ele pretendia, admitiu a detetive Helena Martins. Mas fique tranquila, estamos montando um caso bem sólido. À medida que a minha alta se aproximava, as preocupações práticas começaram a bater na porta. Eu não podia voltar para o apartamento que dividia com o Eduardo, nem por questões legais, muito menos emocionais. Hotel também não dava. Quem acabou de sair do hospital precisa de cuidado, não de frigobar caro e check-out às 11. Você podia ficar comigo, sugeriu a Sandra Andrade. Meu AP é pequeno, mas tem elevador e nada de escadas. Que imposição o quê? Eu quero ajudar, respondeu ela, insistente, com um sorriso maroto. Além disso, temos muito que colocar em dia. Minha amiga Marília, que se tornara meu braço direito durante a internação, trouxe outra ideia. E a fazenda do seu tio Alisson, lembrou o Dr. Álvaro Nogueira. Tá vazia. E assim, a ideia se consolidou. A fazenda Boa Esperança, em Atibaia, onde eu tinha passado poucos dias mágicos da infância, agora era oficialmente minha. Precisaria de reformas e ajustes para atender às minhas limitações físicas, mas oferecia um novo começo, longe das lembranças amargas da vida com Eduardo. Fica a mais de 1 hora de São Paulo, pensei alto. Sandra, seria uma longa viagem até a galeria. Ela baixou os olhos, mexendo na alça da bolsa. Na verdade, pedi demissão da Galeria Paulista de Arte Contemporânea na semana passada. Muitas lembranças ruins, o Eduardo me manipulava até lá. E agora, o que vai fazer? Estou pensando em voltar a estudar. Sempre quis fazer psicologia. Talvez ajudar famílias em processos de adoção e reencontros. A coincidência não me passou despercebida. A fazenda tem bastante espaço. Você pode ficar lá enquanto resolve as coisas, se quiser. Claro, disse ela, com um brilho de esperança no olhar. E foi assim que, dos destroços da dor e da traição, uma nova forma de família começou a surgir, construída sobre escolhas e verdades, e não sobre mentiras. 6 semanas depois do acidente, recebi alta. Sair do hospital, que tinha virado quase uma segunda casa, foi mais emocionante do que eu imaginava. Abracei Marília com força, prometendo manter contato. Você é uma das pessoas mais fortes que já conheci, disse ela. Lembre-se disso nos dias ruins. O caminho até a fazenda foi tranquilo. Sandra dirigia pelas curvas da estrada de Atibaia, enquanto eu via a cidade sumindo no retrovisor e dando lugar a colinas verdes e plantações. Uma chuvinha fina tinha caído na noite anterior, deixando tudo com aquele ar de propaganda de margarina. A casa era ainda mais imponente do que nas minhas lembranças. Uma construção antiga, ampla, com varanda de madeira que abraçava a fachada. O Dr. Álvaro já havia providenciado adaptações, rampas na entrada, barras de apoio nos banheiros e até um quarto no térreo improvisado para mim. E aí, o que você acha? Perguntei quando entramos na entrada circular. É lindo, parece cenário de novela das 6, respondeu Sandra, encantada. Aquelas primeiras semanas foram uma mistura de comédia e adaptação.
Biologicamente éramos mãe e filha, mas na prática, duas estranhas aprendendo a dividir o mesmo teto. Descobrimos pequenas coisas uma sobre a outra. Sandra era do tipo que canta no chuveiro às 7 da manhã. Eu, por outro lado, só funcionava depois da segunda xícara de café, e em silêncio. Essas revelações, aos poucos, foram construindo uma ponte entre nós. Minha recuperação física seguiu firme, com fisioterapia em casa 3 vezes por semana. A dor não sumiu de uma hora para outra, mas foi mudando, de pontadas cortantes para incômodos suportáveis. Cada avanço era motivo de celebração, e Sandra fazia questão de aparecer com cupcakes da padaria da esquina. A parte emocional era mais complicada. A doutora Juliana Prado continuava me atendendo por videochamadas, ajudando a processar tanto a traição do Eduardo quanto o reencontro com a filha que eu havia deixado para trás. Relacionamentos nascidos em momentos extremos podem ser fortes, mas também frágeis, alertou ela. Dê tempo a você e a Sandra para construírem algo sólido. Segui o conselho. Criamos rituais. Noite de filmes aos domingos, aventuras culinárias às quintas, caminhadas curtas pela fazenda conforme minhas pernas voltavam a responder. Preenchemos aos poucos o buraco de 17 anos sem convivência. Até que, uma noite, Sandra resolveu tocar no assunto que ambas evitávamos. Gostaria que você conhecesse meus pais adotivos. Meu estômago revirou. Marcamos o encontro para o fim de semana seguinte. Eu perdi dias ensaiando frases, pensando na roupa certa, no jeito de agradecer por terem criado a filha que eu não pude. No sábado, fiquei andando de um lado para o outro no hall da fazenda, apoiada na bengala, nervosa como se fosse para uma entrevista de emprego. Quando enfim chegaram, Marco Antônio e Vanessa Laurindo eram exatamente como Sandra havia descrito. Pessoas simples, calorosas, sem julgamentos. Me receberam com um abraço, não com o dedo em riste. Sempre nos consideramos os guardiões da Sandra até que você pudesse voltar a fazer parte da vida dela. Vanessa Laurindo me disse durante um chá da tarde na varanda. Somos muito gratos por esse dia ter chegado, mesmo nessas circunstâncias complicadas. A generosidade deles me deixou emocionada. Em vez de me verem como uma ameaça ao vínculo que tinham com a Sandra, me acolheram como parte da família. No fim da visita, já tínhamos combinado viagens de férias e futuros encontros, como se nossa família fosse se expandindo naturalmente, ainda que nada nela fosse convencional. Enquanto isso, os processos contra o Eduardo seguiam em segundo plano. Compareci às audiências quando necessário e o encarei do outro lado da sala com uma força que nem sabia que tinha. Ele havia perdido todo aquele charme de artista boêmio que sempre usava como máscara. No macacão laranja da prisão, parecia apagado, quase encolhido. Quando foi condenado a 8 anos de prisão por fraude e outras acusações, não senti vingança nem alívio barulhento. Foi só um silêncio interno, como se finalmente um peso tivesse caído. Você ainda o ama? Sandra me perguntou certa vez depois de uma audiência mais difícil. Não, respondi de verdade. O que lamento é a pessoa que pensei que ele fosse, mas aquela pessoa nunca existiu. Ele inventou aquele personagem como quem pinta um quadro para enganar os outros. As estações mudaram e com elas a fazenda também. Plantamos um jardim na primavera e transformamos aquele espaço esquecido em algo vivo, cheio de cores. Cuidar da terra me deu uma alegria inesperada, talvez porque eu também estivesse me reconstruindo. Seguindo os conselhos do Dr. Álvaro Nogueira, criamos uma fundação beneficente em nome do tio Alisson Alves, voltada para apoiar jovens mães solteiras e incentivar práticas éticas de adoção. A ironia de usar justamente a herança para isso não me passou despercebida, mas senti que finalmente estava dando um significado novo à dor. Sandra entrou na universidade naquele outono,
indo e voltando para as aulas, mas continuando a morar conosco na Fazenda Boa Esperança. Sua paixão pela psicologia transparecia em tudo. Sempre buscava entender as motivações por trás dos comportamentos das pessoas. Você teria sido uma péssima esposa de artista, disse ela uma noite enquanto víamos o pôr do sol. Prática demais, pé no chão demais. E mesmo assim tentei ser por 7 anos, respondi com ironia. Porque achava que amar era carregar o sonho de outra pessoa nas costas, mesmo que esmagasse o seu. A sagacidade dela me comoveu. Quando ficou tão sábia assim? Perguntei. Eu tive bons pais, disse simplesmente. Com minha recuperação física mais lenta, comecei a pensar no meu futuro. A carreira em publicidade que eu só tinha seguido para bancar as loucuras artísticas do Eduardo já não fazia sentido. Agora, com estabilidade financeira, eu podia me reinventar. Comecei a escrever, no início como terapia, depois com propósito. Aos poucos, minha história, ficcionalizada, mas cheia de verdade emocional, foi tomando forma como um romance. Escrever virou catarse, transformar dor em propósito. 1 ano após o acidente, organizamos uma reunião íntima na fazenda. Marília veio acompanhada da detetive Helena Martins, a doutora Juliana Prado e os pais adotivos da Sandra. Pessoas que nos deram apoio nos piores dias e agora celebravam conosco a luz que resistiu. Ao olhar para todos, pensei na família improvável que criamos a partir dos cacos da traição. A vida é alquimista, transforma chumbo em ouro quando damos tempo e espaço. Quero propor um brinde, disse eu, erguendo o copo, às jornadas inesperadas e às pessoas que nos ajudam a atravessá-las. Mais tarde, quando todos já tinham partido e Sandra e eu estávamos sozinhas nos degraus da varanda, ela fez a pergunta que nunca calava. Você se arrepende? Não da adoção, mas de tudo o que aconteceu depois do acidente, da traição do Eduardo, de toda a dor? Pensei bem antes de responder. Arrependimento implicaria que eu escolheria outro caminho se tivesse chance, mas eu não escolheria. Não, filha, porque se significasse não te reencontrar, eu viveria tudo outra vez. Aprendi que o dinheiro revela o verdadeiro caráter das pessoas, arranca a máscara. A traição do Eduardo me mostrou isso, mas também me devolveu minha filha. Ela me deu uma segunda chance que eu jamais imaginei ter. Às vezes, os piores tombos abrem espaço para os melhores recomeços. O acidente que destruiu meu corpo curou meu coração. O marido que me traiu, sem querer, me uniu novamente à filha que eu tinha chorado por 17 anos. A herança que me fez alvo foi a mesma que me deu liberdade para reconstruir minha vida nos meus próprios termos. Enquanto as estrelas surgiam no céu de Atibaia, percebi. A verdadeira riqueza não estava nos milhões guardados, mas nas conexões autênticas que nasceram depois do caos. Eu havia perdido um marido, mas ganhado uma filha. Perdi ilusões, mas ganhei clareza. Perdi uma vida antiga, mas conquistei outra, muito mais real e satisfatória. No que você está pensando? Perguntou Sandra, percebendo meu silêncio. Que às vezes a gente precisa sobreviver a um acidente para encontrar o caminho de volta para casa. E eu pergunto a você que está lendo, já passou por uma traição que acabou te levando a algo bom? Conta para mim nos comentários. Se essa jornada mexeu com você, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precise lembrar que até na escuridão existe chance de amanhecer. Obrigado por ouvir minha história. E lembre-se, muitas vezes é da nossa maior vulnerabilidade que nasce a nossa maior força.